Nesta aula vamos ver o que são atributos. Os atributos definem as propriedades dos elementos HTML, ou seja, das tags. Portanto, dentro das tags nós podemos pôr um determinado atributo. Portanto, são colocadas dentro da tag de abertura. Repara, tenho aqui um exemplo de tag. Esta não é uma tag válida para HTML, é apenas um exemplo. Esta tag fecha aqui, mas aqui dentro tem logo, sem nada, tem logo, leva aqui atributo igual, abre aspas, fecha aspas, e o valor do atributo. Por exemplo, vamos imaginar que era uma cor de fundo, levaria background color, portanto BG color, igual, e depois aqui a cor, por exemplo red. Tão simples quanto isto. Portanto, aqui nós estamos a definir que a cor de fundo desta tag, que isto é uma tag imaginária, seria o vermelho. É isso que é o atributo, e o valor do atributo é o valor que nós aplicamos ao atributo. Entre a tag de abertura e a tag de fecho, nós temos o conteúdo visível da tag. Então, e o que achas de aplicarmos o nosso um atributo? Vamos aqui então criar um documento de raiz. Nestas primeiras aulas nós vamos aplicar as tags HTML, a tag head, a tag title, a tag body, algumas vezes, porque é muito importante, são as tags fundamentais para qualquer documento, e depois mais à frente tentaremos então abreviar esse passo, mas para já vamos voltar a inserir essas tags. Vamos também começar mesmo de raiz no Notepad, e o importante neste vídeo é que vamos aplicar o nosso primeiro atributo. Então, vamos lá. Para começar, abres o Notepad++. Se não tiveres aberto ou se não te lembrares, podes ir ao botão do Office, cá em baixo, procuras por Notepad, clicas, ele vai abrir com um documento novo, logo pronto a ser editado. Então, para começar, colocamos a tag head, a tag HTML. Esta é a primeira dica que eu queria mostrar. Eu posso abrir e fechar logo, se achar melhor, porque são os dois aqui no mesmo botão. Por isso eu posso clicar no Shift para pôr o sinal de maior e depois o de menor, e começo logo com as tags aberta e fechada. Desta forma eu não vou esquecer de fechar esta tag. Portanto, HTML. Já tenho a minha tag de abertura, falta fechá-la agora. Outro truque é nós copiarmos a tag de abertura e abrir as linhas necessárias, colar e colocar então a barra que está por cima do 7, ou para quem tem teclado numérico, que está por cima do 8. Portanto, vou rever. Copiei a tag de abertura e colei. Vamos imaginar que ela não estava aqui, vou refazer. Portanto, colar e coloco então a barra para fechar a tag. E o mesmo posso fazer para as outras. Portanto, tag head. Eu abro, copio, colo e fecho. O mesmo para a title. Coloco as aspas, sem nada maior e menor. Escrevo title. Copio, colo, fecho e coloco o título. Portanto, aqui vamos escrever atributo, ou primeiro atributo. E agora falta-nos só, para criar a estrutura do documento, falta-nos só a tag body. Portanto, mesmo sistema, body, eu vou copiar, botão lado direito, vou andar para baixo para deixar algum espaço, botão lado direito, colar. Para quem gosta de usar os atalhos de teclado, para copiar, seleciona, Ctrl C, e depois para colar faz Ctrl V, e faz o mesmo efeito que ir com o botão lado direito e selecionar esta ou aquela hipótese. Falta-me só aqui fechar a tag body. E agora vamos escrever então aqui um pequeno texto. Vamos pôr primeiro atributo. Repara que neste momento temos apenas texto,
porque ainda não definimos o tipo de linguagem que estamos a usar. Para isso, vamos à linguagem HTML. Ele já detectou as tags e podemos agora fechá-las. Colocou a azul o que são tags, colocou a preto o que é apenas texto e dá para fechar as tags que nós quisermos. Portanto, eu posso fechar aqui a tag body, eu posso fechar o documento todo ficando só HTML. Outra coisa que se deve fazer é colocar a codificação em ANSI. Podemos já gravar antes que percamos o trabalho, portanto, pode ser gravado a partir daqui. E eu sugiro que no ambiente de trabalho seja criada uma pasta para que possamos colocar todos os nossos documentos ou noutra localização qualquer. Eu, no meu caso, vou criar aqui uma nova pasta no ambiente de trabalho e vou escrever o nome curso HTML e CSS. E agora vou nomear este ficheiro como primeiro atributo. Atenção, eu já me estava a enganar, estava a deixar um espaço, não pode ser. Ou melhor, neste caso não ia haver problema, mas é melhor não nos habituarmos a cometer estes pequenos erros. Convém não haver espaços, convém não haver caracteres especiais como acentos, tis ou pontos de interrogação, por exemplo. Primeiro atributo, ele tem já com o tipo HTML, portanto está tudo bem. Eu vou abrir a pasta e vou colocar lá dentro. Vou ao ambiente de trabalho e vou já organizar a minha pasta. Portanto, eu tenho aqui curso HTML e CSS. Estes são os dois ficheiros que criámos em vídeos anteriores. Eu vou selecionar os dois e vou arrastá-los aqui para dentro. Desta forma, tenho a minha pasta com os ficheiros todos. Mais tarde é provável que vamos criar aqui algumas pastas para exemplificar um site, para poder testar os links, por exemplo, mas por enquanto mantemos apenas os ficheiros. Voltando ao Notepad++, vamos usar então o nosso primeiro atributo diretamente na tag body. O que vamos fazer é atribuir uma cor a todo o fundo da página. Portanto, a seguir a body, e repara aqui o pormenor, a seguir à palavra body e antes do sinal de maior, deixamos um espaço e escrevemos bg color igual, abre aspas, fecha aspas, e vamos pôr aqui blue. Este atributo atribui uma background color, portanto uma cor de fundo. Neste caso, como está a ser atribuído ao body, vai ficar em toda a área visível do navegador. Blue é a cor azul. Podíamos escolher outra cor ou podíamos também usar o sistema hexadecimal. Veremos depois mais à frente como funciona esse sistema, porque se for por nomes temos uma escolha muito limitada e na verdade existem muito mais cores que podemos usar. Eu vou aqui só mostrar muito rapidamente o que é o sistema hexadecimal. Eu vou pôr aqui, por exemplo, para o preto é este código. Portanto, tem sempre um cardinal e depois uma série de dígitos ou letras, há letras também, que vão até ao F, mas como disse, mais tarde veremos esta questão das cores e do sistema hexadecimal. Para já, eu vou simplificar e vou escrever apenas blue em inglês. Vou guardar o fecheiro para atualizar e agora vou à pasta e vou abrir o nosso primeiro atributo. Repara que toda a área visível do site ficou em azul. Voltamos então ao nosso Notepad++ e vamos ver então o nosso atributo. O nosso atributo chama-se bgcolor, como eu disse há pouco, e o valor é o que está dentro das aspas. Vamos aplicar aqui outro atributo e ao mesmo tempo introduzir mais uma nova tag. É a tag parágrafo, é uma tag muito usada. Vamos então abrir aqui a tag parágrafo. Portanto, sinal de menor, sinal de maior, P. Podemos copiar
é uma tag simples, mas podemos copiar e colar e fechar aqui a nossa tag P. Ele já tem aqui a indicação que está bem fechada. E vamos então aplicar aqui o nosso segundo atributo. Eu disse que era só o primeiro, mas vamos aplicar aqui o segundo para testar o novo. Então, a seguir ao nosso P e mais uma vez antes do sinal de maior, vamos escrever align igual, abre aspas, fecha aspas. Eu costumo também sempre fazer isto aqui na questão das aspas para nunca me esquecer de as escrever. E aqui vamos pôr center. Vamos guardar e vamos ver o resultado no browser. Eu vou ao meu Chrome e vou atualizar. Repara que o nosso texto ficou já aqui centrado com a página. Existem muitos outros atributos para aplicar no nosso código HTML, mas na verdade poucos são usados diretamente no nosso código, tal como nós fizemos agora. O que acontece é que é usado um fecheiro CSS e é aí que são colocadas as formatações. Por exemplo, este azul não é colocado diretamente no código HTML como nós fizemos. Isto era apenas uma demonstração para podermos ver como aplicar um atributo, porque na verdade estas formatações, tudo o que são formatações, são aplicadas através de CSS e veremos todos os outros atributos quando dermos CSS. Neste momento, o que importa perceber é como aplicar o atributo, porque nós vamos ter que aplicar atributos diretamente no código. Eu vou aqui ao nosso bloco de notas e vou mostrar que, mais uma vez, isto não é aconselhável fazer diretamente no código. O que nós fazemos é atribuir aqui um atributo para depois relacionar com as CSS. Eu sei que isto neste momento pode parecer um bocadinho complicado, mas eu vou só aqui exemplificar como identificar este elemento, por exemplo. Então eu vou apagar isto e vou escrever id igual e vou pôr aqui teste, por exemplo. É com este atributo que depois nós vamos chamar a formatação para este teste, para esta identificação. Portanto, este elemento tem identificação teste e depois nós nas CSS vamos dizer identificação teste tem esta formatação assim assim. Para não encher isto aqui de formatações, e além disso nós podemos usar a mesma formatação para vários elementos de forma a manter uma uniformidade em relação à formatação, para não nos enganarmos na cor, por exemplo, porque podemos usar a mesma cor para vários elementos e não repetimos código muitas vezes. Portanto, o que importa aqui saber em relação aos atributos é que diretamente no HTML poucos são usados. Os que são usados chamam-se ID e o classe. Veremos depois, mais à frente, quando dermos CSS, quais as diferenças entre estes dois e como aplicar as CSS usando estes dois atributos.